Aí nós temos também a história com Edilio das Filipinas. Sim, não, da Na Indonésia. Indonésia, você teve lá na Indonésia. Isso, Lá em com Jakarta. certeza. Como foi lá? Ah, maravilhoso. O Edilio, a igreja dele lá de 30 mil pessoas. Nós estamos falando de uma igreja no país que tem a maior quantidade de muçulmanos do mundo. Né? O país que tem mais muçulmanos no mundo inteiro é a Indonésia. E a igreja cristã está crescendo tanto. Então eu amo viajar, eu amo aprender com outros e ver. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que a Abby Travel promove muito, é viagem para os lugares onde Jesus andou, onde o apóstolo Paulo andou. Né? Agora mesmo, por exemplo, nós estávamos lá em Éfeso, né? E é impressionante, porque eu vi os detalhes. Por exemplo, aqui era a praça central na área comercial. Então, a Bíblia mostra que Paulo ficou trabalhando lá por mais do que 2 anos, né? Ficou praticamente 3 anos em Éfeso. E o que ele fazia? Ele era autossustentado, ele era um bivocacionado, né? Um empresário e um apóstolo ao mesmo tempo. Então, o que ele fazia? Ele tinha a loja dele lá. Aí eu vi a região geral lá, dessa praça comercial, onde ficava a loja do apóstolo Paulo. E dizem que possivelmente ele até dormia lá também. Mas, aí, olha só, isso aqui é muito interessante. Lá perto, né, a gente dá para ver aonde, fica, tinha uma casa, as casas de pessoas muito ricas, e lá tinha o que a Bíblia chama escola de tirano, que na realidade era um salão de palestras. Na Bíblia está escrito escola de tirano, porque naquela época, quando falava escola, é o que hoje em dia a gente chama salão de palestras. Então tinha um salão de palestras que Paulo alugava. Quando que Paulo alugava aquele salão? Ele alugava entre lá para as 11, 11h30, meio-dia, até 4 horas da tarde. Por quê? Porque era a época que parava de trabalhar de manhã, almoçavam e aí tinham a siesta. E o comércio só abria às 4 horas da tarde. Então, ele trabalhava evangelizando, fazendo tendas e vendendo tendas lá na praça, de manhã cedo, talvez de 6 horas da manhã, até as 11h30, meio-dia. Aí ele parava, talvez comia alguma coisa rápido, e ia lá para esse salão que ele havia alugado, pagando aluguel, e fazia culto lá. E evangelizava e discipulava pessoas todos os dias, 7 dias por semana. Uau. E era alugado até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, terminava o aluguel dele, terminava de pregar, ensinar para as pessoas, voltava a trabalhar lá na praça. Uau. E até o lugar onde ele usava o banheiro, a gente sabe, porque tem a latrina lá. Então, até as latrinas estão lá ainda, até hoje. Então, tá tudo lá. Aí, quando ficaram com raiva, porque a igreja estava crescendo tanto, né? E os vendedores dos modelos do templo de Ártemis, né? Diana, eles não estavam... Eles faziam esses modelozinhos de prata, né? Do templo. E vendiam muito, tinha um comércio mundial. E eles estavam com medo de tanta gente converter, que o comércio deles ia acabar, que eles fizeram uma grande revolta e foram lá para a grande arena lá, né, o teatro lá, e gritaram por 2 horas, né, grande é a Diana, né, a deusa deles. E inclusive eu soube depois que o Peter Wagner, né, aquele grande missiólogo que já morreu agora, mas ele acreditava muito na guerra espiritual e que tinha que quebrar os né, e tal. É a forma dele pensar, né? Mas eu achei muito interessante. Ele levou uma equipe lá para esse mesmo teatro, eles ficaram lá gritando: grande é o Senhor Jesus, né? Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas aí a Bíblia mostra que Paulo teve que sair de lá, né, depois, e quando ele saiu, porque a revolta ficou muito grande, que ele acabou saindo, aí, porque antes do terremoto, tinha um rio que chegava até lá, né, e aquele rio ia até o mar, então aí mostra
o caminho que ele trilhou para sair e pegar o rio. E depois, sabe outro lugar que nós fomos, Barcílio? Miletos. Uau. Miletos é muito legal também. Miletos é lá perto das 7 igrejas do Apocalipse, aonde o apóstolo Paulo, lembra na terceira viagem missionária dele? Não, na segunda viagem, não, era na terceira viagem missionária dele, ele voltando para Jerusalém, para Antioquia, para Jerusalém, ele parou em Miletos e não viajou até Éfeso, mas é lá perto. Mas ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E eles foram para Miletos, onde ele reuniu com eles. Lembra em Atos, capítulo 20, que ele dá todo aquele discurso para os presbíteros? A gente teve lá, a gente fez uma caravana para Israel. Sim. Com uma galera, e depois a gente foi para lá, né? Foi nós 7. Isso. Minha família. Para 7 igrejas do Para Apocalipse. 7 igrejas. Então já é a segunda vez que o senhor vai lá. Isso. Eu não fui para todas as 7, mas eu vi algumas coisas que nós não tínhamos visto aquela vez, né? Legal. Em Esmirna, por exemplo, eu não sabia que tinha tanta coisa legal em Esmirna. E também Miletos, né? E tudo. Mas, Agora, muito bom. Nós fomos para Israel. E aí, Israel dispensa. Comentário, né? É maravilhoso. Você sabe que a primeira vez que eu voei em toda a minha vida, uma viagem internacional, foi na nossa caravana para Israel. Olha, a caravana que eu organizei, que tem umas Isso. 63 pessoas. Sim. Foi ali que nasceu a Abbey Travel, né? Olha Porque só. eu estava trabalhando no ministério, e aí por causa do ministério, eu fui fazer a primeira viagem do ministério e acabei pegando gosto. Ali nasceu a Abbey Travel. Eu lembro que a gente fez Roma, Jordânia e também Israel. E eu até, na época, eu lembro que o senhor falou assim, não, eu quero ir para a Jordânia, porque a Jordânia é um país muito fora de série. E eu falei, mas Jordânia? Eu fiquei meio assim, o que tem a ver a Jordânia? E aí, quando a gente chegou na Jordânia, aí por isso que o pastoreio escolheu a Jordânia, porque é tanta coisa. É fenomenal. O batismo de Jesus, onde o Eliseu deixou a capa, Elias deixou a capa Eliseu. Isso. O Rio Jordão do lado O Decápolis, né? Nossa, Decápolis é fantástico. tanta coisa legal. Além de lugar turístico fenomenal, que é o Petra também, né? Petra também. Lindo.